Aqui é o meu país, nos seios da minha amada, nos olhos da perdiz, na lua, na invernada, nas veias e estradas que vêm, que vão dos céus ao coração. Aqui é o meu país, de botas, um cavalo, histórias, de iaras e sacis, violas cantando glórias, vitórias, ponteiros e desafios no peito do Brasil. Me diz como ser feliz em outro lugar. Me diz como ser feliz em outro lugar. Aqui é o meu país, dos sonhos sem cabimento. Aqui sou um passarinho que as veias estão por dentro, que as penas estão por dentro. Por isso eu aprendi a cantar, voar, voar, voar. Me diz como ser feliz em outro lugar. Me diz como ser feliz em outro lugar. Gente querida, quarta-feira eu começo com esta obra-prima do Ivan Lins. Ivan Lins. Nossa. Começo aqui com um convidado que eu, bicho, não sei o que dizer do Hélio. Eu conheço o Hélio há tanto tempo. Vou dizer o seguinte, cara, você é meu amigo. 1985. Eu falo isso pro meu cachorro também, você sabe. Eu chego em casa e pergunto pra minha esposa, ao braço ele fala, meu amigo, né? Só que é um amigo mais recente. Vou chamar você não é cachorro, né, Hélio? Pelo amor de Deus, né, cara? Não, mas a cachorrada vai bem também. É mesmo? A cachorrada vai vir. Você tem cachorro? É uma grande frustração da minha vida não ter um cachorro. Eu não tinha. Eu queria ter um cachorro grande assim pra dar tapa nele, segurar na boca e sacudir assim. Um Golden Retriever que é maravilhoso. o cara. Seria um labrador, um golden. Esse outro dia eu tava aqui tomando café, eu vi um golden. Eu fiquei com ele lá brincando. Eu brinco com o cachorro dos outros no meio da rua. É o que eu faço. É o melhor tempo que eu conheço. É como eu me divirto. É o melhor tempo que eu conheço. O cachorro é tempo bom. O golden, pelo menos, é o melhor tempo que eu digo de cachorros. É o melhor tempo bom que eu conheço. E eu só falei assim, agora eu vou falar de novo. Eu já chamei você de cachorro por tabela. Quase. O Ed é meu amigo, irmão, pastor querido, respeitadíssimo, assim. Eu conheço o Ed acho que desde 86. 85, 86. É. Desde que ele morava em Santos, era um meninão que vivia na praia. Você é de lá? Você nasceu lá? Nasci em Santos, é. Santista mesmo? Torce pro Santos? Naquela época eu já... Opa! Mesmo?
Desculpa aí por domingo passado. Cresci pulando a Vila Belmiro. Desculpa por domingo passado. Não, nós estamos bem. 2 taças por ano. É para a nossa Ponte Preta deu uma massacrada. A nossa média é 2 taças por ano, é o que a gente está mantendo. A minha média da minha Ponte Preta é o seguinte: minha Ponte Preta é tetra-vice-campeã. Pô, é demais. Todo mundo diz que o esconderijo do Bin Laden é lá. Não existe, ninguém sabe. Agora já morreu, né? Então, mas você é santista, nascido de berço. Você nasci em Santos, me criei em Santos. Família também? Vivi em Santos. Morei no Rio de Janeiro um tempo. Santos te ensinou o quê? Santos me ensinou a viver, me ensinou a andar descalço. Que lembrança você traz latente assim de Santos? Trago a minha juventude em Santos. Você nasceu na igreja também? Eu diria como ser feliz em outro lugar, né? Tá. Você nasceu na igreja? Santos é um lugar para onde eu voltaria, um sonho de... Consumo ainda de... O meu é Curitiba. O meu é minha casa. Santos é a minha casa. É aquele lugar onde o coração mora, sabe? Onde qualquer lugar que eu esteja, o meu coração tá lá. Sim. E que você trouxe da cidade? Você lembra coisas assim da infância? Alguma curiosidade tua? O que que marcou a tua infância? Você tem irmãos, obviamente. Tem irmãos. A minha infância foi muito conturbada, né? Até os 10 anos eu cresci num orfanato junto com a minha avó. Sim. Minha mãe trabalhava, meu pai faleceu, eu era bem pequeno, eu tinha 2 anos de idade. Depois dos 10 aos 15 eu morei no Rio de Janeiro. E dos 15... Capital mesmo? Rio de Janeiro, bem Zona Norte, né? Coelho Neto, perto de Acari. Já fui cantar numa igreja presbiteriana. Coelho Neto. E a favela de Acari, onde tinha a Formiplac, que virou a Fábrica de Esperança. Que era na época do Caifá, na época da Vinde. Eu fui batizado na Igreja Batista de Acari em 1975. Sim. Dizem que o funk tem o movimento funk lá tem uma força ali? muito grande. Não começou, mas em Acari, tem muita música de funk que fala de Acari, né? Então, quando eu morava lá era o lugar mais violento. Você foi com família pra lá? Fui com a minha mãe e minha irmã. Lá nasceu meu irmão. Mas você pegou uma época sombria. Da minha mãe, bem sombria. Era o 5º lugar mais violento do mundo, considerando zonas de guerra, né? Gente, é inacreditável. Tá dentro do Brasil. Dentro do Brasil. Eu lembro da comparação dos que morriam, né? Fazer uma comparação dos que morriam na guerra com os que morriam naquele lugar. Teve uma coisa assim, uma época do ano que foi Era bem ruim lá. Zona de guerra mesmo. Eu ia pra escola pulando cadáver, né, João? Literalmente. Meu Jesus. Eu ia pra escola a pé, caminhando, e nessa esquina tinha um cadáver coberto. Eu tinha amigas de escola que não apareciam na classe, na aula, porque tinham sido estupradas na noite anterior. Era um negócio tenso. Troca de tiro no meio da rua, molecada correndo. Você tá na escola, tem troca de tiro, enfim. Esse foi meu período no Rio, de 10 aos 15, mas que foi maravilhoso também. Eu não reclamo de nada da minha juventude, nem da minha infância, nem da minha adolescência. Eu voltei para Santos com 15 anos e saí de lá praticamente casado para ser pastor em Jundiaí com 21. Eu lembro de um amigo carioca que uma vez disse para mim, acho que eu tava vendo TV com ele e aparecendo aquela coisa do Iraque, né? Tiroteio e tal. Falei, cara, imagina viver num lugar assim, cara. Todo dia você ouve tiro, gente morta. Não precisa imaginar, eu vivo no lugar. Você chegou onde eu ia chegar, você já cantou. O cara falou, bicho, aí, malandro, eu já vivi num lugar desse jeito. Aí, mano, eu e meu colega, né? Meu colega lá do Rio. Então você não fala. Como é que você nunca puxou o sotaque carioca? Mesmo sendo santista. Santos tem esse R puxado. Tem, mas eu acho que eu vim para São Paulo com 17 anos pro seminário. E tô aqui há 30 anos, 30 e poucos. Então acho que ficou mais pra cá, sei lá. Você puxou mais pra cá. A gente se conheceu, você ainda era menino. Depois você ficou um tempo em Jundiaí também, que você me contou. Você 2 anos. Na Igreja Batista Memorial. 87 e 88. Isso aqui não é uma entrevista policial, viu, Ed? Eu só tô perguntando por curiosidade mesmo. Então, então, eu me lembro do Milad, eu era um menino também, né? Éramos meninos, como você continua um menino, né? O Milad foi um sonho, né? O Choi tá pedindo o seguinte pra você, ficar menos deitado pra direita. Isso, por causa da câmera que ele tem que filmar o teu rosto, senão você sai fora. Deixa eu ficar pro lado de cá, Choi. Então, melhorou aí, Choi. Se melhorou, você fala aí. Então, você acha que o Brasil ainda é o sonho do país dos sonhos sem cabimento? Eu estou perguntando já e afirmando, né? O cara falou para mim, não faça isso, mas eu já estou fazendo. A gente ainda tem alguns sonhos nossos que tem... Vou fazer o contrário. Tem alguns sonhos com cabimento ou a gente ainda sonha coisas além? Talvez seja uma contradição de termos, né? Sonhos com cabimento. Sim. Todo sonho não tem cabimento. Esse talvez seja a melhor definição de utopia, né? A utopia é aquilo que não cabe em lugar nenhum. Sim. Então, sonho por definição não tem cabimento.
E é isso que faz a gente andar, né? Essa é a definição do Eduardo Galeano, né? Para que serve a utopia? Para a gente andar. Porque você dá um passo, a utopia dá mais um passo, né? Você dá um passo, ela dá mais um passo. Você nunca vai chegar. Você nunca alcança. Então, para que serve ela? Para fazer você continuar dando passos. Fazer você continuar a andar. Então, eu acho que nenhum sonho tem cabimento. Você acha que o chamado horizonte utópico do ser humano é a utopia mesmo? O horizonte, esse negócio chamado de horizonte, é isso aí. A gente tem que almejar a utopia, embora ela nunca aconteça. Isso vale para o povo cristão? Isso vale para qualquer pessoa? Eu acho que deveria valer muito mais para o povo cristão, né? A gente deveria buscar o reino de Deus. O reino de Deus que não é desse mundo, né? Mas ilumina a maneira como a gente viveria ou deveria viver nesse mundo. Quem não tem uma utopia não tem referência. Né? Nenhuma. Concordo com você. Quer dizer, o nosso padrão por onde seguir a nossa estrada é uma estrada utópica, né? Quer dizer, a gente está aqui tentando a tal estatura de varão perfeito que a gente não consegue nunca. Mas... Desde o nosso sonho existencial, o nosso sonho conjugal, o nosso sonho de família, o nosso sonho de sociedade, o nosso sonho de comunidade. Sim. A gente sempre tem uma referência de tipo um ideal, assim, né? A tolice eu acho que é acreditar que o ideal se realizará. Eu acho que as pessoas são infelizes porque elas acreditam que o ideal é possível de se concretizar. Essa é uma ilusão, uma infantilidade. O ideal só faz você continuar andando. E se você não admitir que tudo que você tem à sua volta vai ser sempre imperfeito em relação ao seu ideal, você vai ser um infeliz crônico. Eu acho que o músico passa muito por isso. Eu estou te falando assim de coração aberto. A gente sempre quer que algo seja ideal e ao ver as coisas como elas não são, como deveriam ser, não são. Ao ver o que é em vez do que deveria ser. Eu não estou falando músico, acho que o artista tem essa. Eu acho que o profeta também. Também? Você acha que é um pouco disso? Até porque eu acho que. Mas vale a pena reclamar, por exemplo? Vale a pena falar? Vale a pena profetizar, por exemplo, quando tudo ao seu redor está desse jeito? Então, eu acho que essa é uma tarefa do artista, do profeta, do místico. Ok. É não deixar com que a sociedade perca a noção da visão utópica das coisas. Entendi. Porque senão ela cai no caos sem nenhuma referência, né? É aquela história do cara que ficava gritando na praça e nada mudava, né? E um dia alguém perguntou para ele, nada mudou, por que você continua gritando? Ele falou, porque senão eu terei mudado, né? Ok, não mudei exatamente. Então, para eu não mudar de acordo com o que acontece. O ministério pastoral, que é o que você exerce, esse é um tipo de grito também? É um tipo de grito na praça? O que você faz? Você acha que não? Eu acho você acha que é? Necessariamente sim. Mas ao mesmo tempo, a essência do ministério pastoral é o cuidado das vítimas da realidade. Sim. Eu costumo dizer que pastorear é cuidar de gente inútil. Inútil no sentido de que uma mulher enlutada, ela é inútil. Um homem desempregado é inútil. Um homem em depressão é inútil. Um casal em crise conjugal é inútil. Sabe isso? São pessoas que elas não podem... Elas estão em momentos de suspensão da sua atividade produtiva, qualquer que seja ela. Né? Então você vê, por exemplo... Os órfãos, as viúvas, os encarcerados. Uma mulher que está com o marido hospitalizado, ela está dedicada ao marido, ela não vai trabalhar na cantina da igreja, ela não vai dirigir reunião de oração, ela não vai evangelizar ninguém, ela está ocupada. Então, eu acho que o pastoreio é essa atenção às pessoas. Eu acho que isso é uma evidência muito grande. Assim, a gente tem algumas perguntas ali, o pessoal está bombardeando perguntas. Você chegou a botar isso no teu, você botou no Twitter né? Eu botei tá todo mundo perguntando. O primeiro Júnior diz o seguinte, de Nova Serrana, Júnior Duarte. Já começou bem demais. Então já estou contente que a gente já começou bem demais. Tiago Carvalho, de Carapicuíba, pergunta o seguinte para você, mano. O que deve nos motivar a dar o próximo passo sabendo que o ideal não vai... Olha que pergunta, não vai se realizar.
O que te motiva, por exemplo, a dar... Ó, boa tarde, João, prazer conhecer o pastor de Renê, Assis de Brasilândia, Tocantins. Legal, aprendo com pra você. todo mundo aí que tá A acompanhando. gente tá... Um beijo pra todos. Só acho que meus irmãos assembleanos vão dizer que estou subversivo. Abraço pra você, cara. Ouvindo o João Alexandre, é bem subversivo mesmo. O Carlos Roberto aqui, o Biracema, queridão, que me dá bom dia todo dia. Olá, João, beleza? A entrevista com o querido pastor tá bom demais. Já assisti algumas pregações dele no YouTube. O cara prega de verdade. Como tem como pregar de mentira, Ed? Existe pregador mentiroso? Olha lá, hein? Olha o nome, não pode falar nome. Não, eu acho que, independentemente do que o cara fala, se é mentira ou verdade, eu acho que a maior característica de um pregador é pregar a verdade dele. Sim. Por exemplo, ó, o Alex Fajardo está dizendo o seguinte, ó, aproveitando o que você está falando. Você um dia disse que daria para fazer várias pregações sobre as letras do Lu Santos. Falar a verdade. Estou aproveitando o gancho, tá? Pra gente comentar. Eu queria fazer um encontro de casais só comente com algumas Lulu das Santos. inspirações acerca das letras. Por exemplo, a gente vive junto, A gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. É isso aí? Aí a gente vai à luta. Sabe qual que eu cito muito? Eu quero crer no amor numa boa. Eu quero crer no amor numa boa. Isso vai pra qualquer pessoa realizar o sonho de ter que realizar a força que tem uma paixão. Isso é profético. Hoje o tempo voa, amor. Ó, a outra, não leva o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. Vamos então deixar combinado. Eu sempre achei o Lulu um cara profético. No sentido que eu também sempre achei. E se a gente pegar, eu queria fazer um retiro de casais só com o Lulu Santos. Já vou mandar uma mensagem ofensiva pra gente. Santos. Espero que alguém vai ofender a gente já. Porque como assim? Lulu, um cara profético? Lulu é o Ed, Lulu é o João Nani. Mas eu falo que aquela mula de Balaão foi a mais profética que eu conheci até hoje. Eu não sei se ela é pentecostal. Sabe uma coisa que eu aprendi no seminário, João, que meu professor me falou, nunca mais esqueci, isso foi o grande álibi da minha vida, né? Que tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. Sim, Jesus mesmo disse isso. Perdão, João disse isso. Se fosse escrever tudo que Jesus falou, não caberia em todos os livros. Então tem muita coisa que, entendeu? Acho que existe um bom senso e uma sabedoria universal que não é... A gente não tem um monopólio da verdade, da revelação. Não, porque a própria Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Ela vai brilhando mais e mais. Então, cada um tem um pedaço da luz da verdade. Eu também creio nisso, no que você está falando. Embora todas as coisas sejam, como disse o Paulinho Nazaré, querido, Paulinho Nazaré, que é genro do Ricardo Agreste, tem uma música dele que fala assim, tudo que a gente... Paulinho Nazaré, beijão Paulinho dele que tivesse. Fiz um programa com ele já. Uma letra dele diz assim, tudo que a gente mais deseja, olha só a letra, mesmo sem saber muito bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, tudo nasce no mesmo lugar. Então, ele não falou Deus, ele não falou mesmo, entendeu? Então eu acho também que a gente tem como ver. Agora, você acha, tá voltando a pregadora, eu tô emendando tudo, tá? Tentando fazer uma... Vamos lá. Você acha que a verdade do pregador ela não é muito subjetiva? Por exemplo, o cara vai Mas falar... toda verdade é subjetiva. Ok. É uma arrogância moderna achar que a gente sabe a verdade. Eu vi você falando sobre pós-modernismo no encontro de casais, você falou sobre isso. Até porque, para nós cristãos, a verdade é uma pessoa, não é um conceito. Sim. Então, quem quiser reduzir Deus ou a verdade a um conceito... Né? Aliás, hoje mesmo, não sei onde eu estava lendo... toda versão de Deus é autobiográfica. Você compreende Deus, você percebe Deus a partir da sua vivência. Então você pega, por exemplo, o Abraão, ele tá com o cutelo assim, o Isaac tá assim, né? Então, se você está com o cajado, se você perguntar para Abraão como é Deus e perguntar para Isaac como é Deus, são percepções completamente diferentes. Por isso que os rabinos falam que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Cada um teve a sua visão sobre Deus. Não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. São três deuses diferentes, embora sejam o mesmo Deus. Então, porque cada um... Então, eu acho que toda verdade é subjetiva. Vou pegar uma música aqui que o Edilson Botelho traduziu, que você conhece com certeza. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode
de respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Eu gosto dessa frase aqui, ó. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar É interessante o que você falou, porque eu faço um paralelo com o canto dos pássaros, né? Já que a gente está falando da voz da criação, um bem-te-vi canta de um jeito, um papagaio vai cantar de outro, um cachorro vai cantar de outro, mas essa é a voz da criação. E se o sujeito não souber entender também que nós humanos, ainda mais racionais, os animais são irracionais, eles fazem meia coisa na pureza, né? Eu estava vendo esses dias o perfil de um cara no Facebook, de um gorila, assim, um cara de um gorila com o olho aberto. E eu vi aquela foto, eu fico simplesmente apaixonado em ver tanta força e tanta pureza num mesmo olhar, né? Então a criação tem essas coisas, a manifestação de Deus. O salmista fala que nós somos um instrumento de 10 cordas. Que lindo, isso é lindo. Deus toca em nós. Mas o teu amor me cura, pergunta. O teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no seu peito, e se isso for algum defeito, para mim tudo bem. Falou o quê? O amor cura. A gente canta isso na igreja, né? O que você vai dizer contra a soldados armados, armados ou não, quase todos perdidos de armas na mão? Eu terminei um congresso com o Robson Cavalcante. Cantando essa música. Cantando, que era o seguinte, o congresso era um jovem cristão numa sociedade não cristã. Eu não achei outra música melhor. Por que isso? Eu vi uma entrevista do Vandré, em que ele fez uma música pro Brasil como se ela fosse uma mulher que tinha traído ele. E se você tem que ver isso assim, ele tá totalmente louquíssimo. Ele saiu completamente, totalmente, né? Mas a letra da música, cara, ele começou a declamar assim a letra. Minha esposa estava assistindo junto comigo, a gente chorou de ver assim o que o país fez comigo. Mas você sabe, João, que uma das primeiras experiências que eu tive, tipo, fora do meu locus religioso, foi com os meus 17, 18 anos no Sesc, ouvindo Raíces de América, Mercedes Sosa. Eu tenho muitos hermanos e não vou poder contar. Sim. Uma hermana muito hermosa que se chama Liberdade. Mira, né? Então, isso aí é o nome dela, né? E quando eu acabei de ouvir Raízes de América, com os meus 17 anos que eu descobri, eu falei, quem são esses caras? E eles não são religiosos, eles não são cristãos, eles não são evangélicos. E tem uma mensagem. Eles são protestantes, mas eles têm uma paixão pela liberdade, pela justiça. De onde veio isso, se não veio de Deus? Não tem outra resposta, viu? Não tem. Mas acho que a maioria das pessoas encontra. Você está falando da ótica religiosa, né? O termo que você usou foi esse? É o meu locus religioso. Locus, meu local, meu entendi, você falar ponto. óculos religiosos. Pode ser também. Tudo bem, perdão. Pode ser. Qual é o grau de miopia e hipermetropia e astigmatismo do óculos religioso hoje? Eu acho que é pleno.
A religião, ela é maldita, É né? castradora, você acha que é um negócio? Eu acho que a religião, ela vive para se autopreservar, né? Aliás, todo sistema vive para autopreservar-se, não é um sistema libertador. Então, e me causa espanto, assim, por que Jesus não se tornou um cara do Sinédrio? Alguém Jesus escreveu sempre foi outsider. Alguém escreveu justamente isso, que um homem, acho que foi o Gondim que postou isso, eu achei muito bem colocado. Um homem simples de Nazaré prestou um grande favor à religião, acabou com ela. O cristianismo é a superação da religião. Sim. O cristianismo é a superação da religião. Por que A religião tem se 3 insiste? pilares: dogma, rito e tabu, que é Ok. código moral. Nós não temos dogmas porque nós temos uma pessoa, nós nos relacionamos com uma pessoa, nós não nos relacionamos com conceitos. Então o cristianismo não tem dogma. Segundo, rito. Não tem rito, porque não é nesse monte, nem em Jerusalém, nem no templo, é em espírito e em verdade. Não A tem mulher rito. samaritana ele fala isso, né? Ele É. fala disso. E não tem tabu, porque no amor não existe lei. A religião cristã, o amor está acima da lei e da moral. Hoje eu tuitei que o evangelho não é uma nova moral, é uma nova consciência. E então o cristianismo, o movimento de Jesus não se enquadra nas categorias da religião. Sim. Então acho que eu falo isso muito tranquilo porque eu sou um profissional da religião, sou um pastor evangélico que A serve pergunta que segue a ali agora Deus para você. a partir de uma instituição religiosa e sou Pergunta que alguém fez ali. remunerado Quem por foi ela. a pessoa que mais te influenciou na tua caminhada como pastor, como um profissional da religião? Sem dúvida alguma, o Caio Fábio de Araújo Filho. Foi a pessoa que mais te Eu influenciou? diria que ter ouvido e convivido com o Caio dos meus 18 aos 30 fez toda uma a diferença, grande pra você. não só no homem que eu sou, no cristão que eu sou, no pastor que eu sou. Ninguém me influenciou tanto quanto o Caio. Já que a gente tá falando de religião, eu vou cantar uma aqui que também é do Edilson, por acaso eu peguei uma que ele traduziu, não dele. E essa aqui é muito legal. Há séculos o homem se põe. Já ouviu isso aqui? Não lembro. No alto de uma torre a olhar. Olha essa música. E observar os astros do céu, o caminhar de estrelas e sóis, pois acredita neles achar traçado seu viver e morrer. O homem, pois, querendo saber o seu futuro, o seu amanhã, não se volta pro sistema solar na esperança de receber a direção e o rumo a tomar, e assim viver bem mais e melhor. Mas de repente a contradição, astros não pensam, não falam, não ouvem, nem mesmo podem seu curso mudar. Astros são corpos suspensos no ar, movidos por quem, lembrou? Por quem os criou. Astros só tem uma coisa a dizer: todo aquele que os lê, não para nós, olhem pra Deus, o Senhor. Linda música, né? Então essa aqui eu vou deixar a segunda parte, depois eu canto. Lindo. O Edilson é um dos caras que me inspirou muito também. Já que você estava falando dos teus, né? Eu vou falar aqui também dos meus. O Edilson é um cara que me inspirou muito. O próprio Caio, né? Eu tenho uma cantata toda com o Caio, composta sobre o Gadareno, sobre o Demoniado de Gadara, que é um negócio Imagino. do outro lado do mar, que é uma música que eu fiz, foi inspirada nisso, né? E você acha que ele foi um cara que te Sem dúvida. Eu acho mostrou que, o primeiro horizonte? e inclusive na idade que eu tava, com 18 anos, né? E graças a Deus eu tive homens que me influenciaram, eu tive pastores que me influenciaram, meus professores no seminário, pastor Isaltino,
Sim. Gomes Coelho Filho. Estava em Campinas até pouco tempo, foi meu pastor. O meu professor no seminário, o Carlos Lackler. O meu mentor, que foi missionário da CEPAL durante muitos anos, que você conheceu, que foi o Douglas Spurlock. Sim. Então, graças a Deus, eu tive homens e cometeria algumas injustiças se eu ficasse citando e acabar esquecendo gente. Então, mas uma coisa é certa, ninguém é o que é sem ter sido abençoado por outro alguém, né? A gente sempre vai ter uma dívida de gratidão. Você já viu a música do Gerson Boys? Que ele diz, todo mundo imitou todo mundo é discípulo de alguém. Você crê nessa coisa do discipulado de uma maneira prática, estou dizendo? Porque discipulado todo mundo crê, né? Eu acho que quando você pergunta assim, você crê no discipulado? O cara fala, creio. Mas na hora de realmente ser ou fazer discípulos, assim, o cara dança. Eu creio, mas não no discipulado de apostila. Eu creio no discipulado. Apostilado, seria. Eu creio no discipulado de convivência. Então, né? Então, quando o discipulado você, tete a tete. Você me pergunta do tete a tete. Quando você convive com alguém, você abre o seu coração e você lembra de Deus e você lembra da Escritura. Você fala das suas angústias, dos seus medos, das suas verdades, das suas mentiras. Você vai tirando suas máscaras aos poucos e daqui a pouco você percebe que aquela pessoa que está diante de você é a voz de Deus para você e você é a voz de Deus para ela. Então nisso eu acredito muito. Na nossa igreja a gente não usa tanto a palavra discipulado, a gente usa mais amizades espirituais. É um bom termo, sabe? Eu acho que é mais verdadeira do que... É porque discipulado dá a impressão que um aprende e o outro ensina, né? E não é bem isso que acontece, né? Na verdade, no cristianismo você aprende, é sempre mutualidade, é sempre uma coisa que a gente está sempre você está na rede sugando, de mas um absorvendo o que o outro tem para... Isso, você está na rede de relações, de pessoas que estão buscando a Deus como você está. E nessa bagunça ali, o Espírito de Deus vai se manifestando, ora através de um, ora através de outro. Vou cantar um samba aqui, eu sei que seu filho adora samba. Isso aqui é antigo, cara, isso aqui é dos originais do samba, o tempo que o Mussum era... Será que eu lembro? Vamos lá. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérolas finas. Isso aqui é muito bonito, cara, é profético. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérolas finas. Você acha que a turma está buscando sempre ao contrário disso aqui? As pessoas querem elas querem ser o mar, né? Elas não querem ser a madeira, querem ser o ouro. Essa troca do discipulado que você está falando não impõe às vezes que uma pessoa tenha mais a dar do que a outra? Não tem essa guerra, por exemplo, o cara não se sente meio lesado de dar muito e receber pouco? O que você acha dessa coisa do cara se dar muito e não ter um retorno? Porque tem gente que fala isso, não, cara, me dei tanto pra fulano. Eu acho que quem se dá não pensa em retorno. Não quer isso. É business, né? Quando eu penso em retorno é business, não é dádiva. Não é uma relação de amor, assim. Mas sabe que você estava cantando e falando essas coisas, eu lembrei do Salmo 131. E sabe que por causa de vocês, que eu digo vocês, os músicos, eu lembro dos salmos musicados. Então. Eu lembro de canções quando eu lembro dos salmos. Entendi. É a maneira que você achou para guardar. Que é o Salmo 131, meu coração não é soberbo, não procuro em... Senhor, meu coração não se elevou, isso, nem meus olhos levantaram
Nelson gravou isso. Não me exercito em grandes assuntos e nem... Né? Eu acho que é uma maneira muito fácil. A música... Como uma criança desmamada fiz o repouso. Certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe, tal é minha alma pra contigo. É fácil porque a música, ela tem uma... A música, eu diria pra você que a música, ela é a memorização de muita coisa, né, cara? Você lembra do Gênesis, Êxodo, Levítico, não se guardava quando era criança, entendeu? Então a música tem esse caminho, eu acho que ela diminui um pouco a distância da obrigatoriedade de guardar textos bíblicos. E eu acho que a música vincula conteúdos a afetos. E interessante. Aí a memória... É só um mero coadjuvante. Eu tô entendendo o que você tá falando. É interessantíssimo isso que você falou. Né? Porque você lembra de um som. Uma música te leva embora no tempo, faz você voltar 20 anos, faz você reencontrar uma pessoa, faz você chorar o mesmo choro que você já achou que tinha chorado todo ele e não chorou. Exatamente. A música faz isso. Né? A gente tem muita pergunta, Ed, não dá para responder todo mundo, porque o tempo é curto. O nome do programa é meia hora, eu já estou estourando em 50 minutos, então não, mas não é, o certo não tem aqui certo, a gente tenta fazer 1 hora, sei lá qual. Mas tem muita pergunta. A frustração maior que você teve no teu ministério, essa é uma pergunta interessante. O que você seria se não fosse pastor? Você tem uma resposta para isso? Eu não sei o que eu seria se eu fosse pastor e eu acredito que se eu soubesse eu seria. E não seria pastor. É uma resposta interessante essa. Eu não sei o que eu seria se eu não fosse pastor. E a maior frustração do meu ministério é comigo mesmo, é quando eu me olho no espelho, que eu sei que eu não sou... O que o pastor que você gostaria de ser? Eu acho que essa é você e 100% das pessoas, não é? Todo mundo, isso aí é um conflito interessante. Quando o cara chega a dizer assim, não, eu estou pleno daquilo que eu sou, eu já fico muito preocupado. E um dos maiores momentos, assim, que uma das experiências mais marcantes que eu tive com Deus no meu ministério foi esse dia quando eu me deparei com Provérbios. Maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Era uma época da minha vida que eu queria conquistar a cidade. Queria conquistar a cidade para Cristo, conquistar o Brasil para Cristo, conquistar o mundo. Né? E quando eu me dei conta de que eu... Sei. Enfim, não vai quero nem falar sobre isso. Não, por exemplo, o cara manda uma mensagem assim, eu me sinto Júnior Duarte de Nova Serrana, era Minas Gerais. Pergunta assim, João, você é muito conhecido aqui em Nova Serrana, tem uma galerinha aqui que vai estar com você na 8ª Presbiteriana. Olha que legal. Você é nosso orgulho. É duro ler um negócio dele, porque eu falo o seguinte, você vai concordar comigo. A noção de quem você não é, perto do que as pessoas pensam que você é um conflito muito grande. Porque você sabe o quanto você não é. Por mais que as pessoas... Isso aqui é uma demonstração de amor. Beijo pra você, queridão. Mas a noção do que você gostaria de ser e as pessoas já pensam que você é muito difícil. Né? Você acha que, por exemplo, como é que uma pessoa deve receber um elogio? Como é que alguém deve receber uma demonstração de carinho? Eu estou dizendo isso porque para um músico que está me ouvindo ou para um pastor que está te ouvindo, ou vice-versa, não necessariamente nessa ordem, isso é uma boa resposta. Como isso deve ser recebido? Como uma pessoa consegue receber uma palavra sem crescer? Esse foi um trauma que eu tive durante muitos anos e que eu fui curado dele há alguns meses. Sim. Porque quando eu comecei o meu ministério, meu pastor me disse assim, não aceite elogios e todo mundo que te elogiar, você diga assim, glória a Deus. Eu também recebi isso. Esse papo. Exatamente o mesmo discurso. Então eu convivi durante muito tempo com essa coisa de que eu... Enfim... E um dia, há pouco tempo, conversando com o Ariovaldo Ramos, o nosso amigo, o Ari, ele mandou uma frase assim que ele disse, a humildade não é você dizer que não é você dizer sou sim, mas o que eu sou me foi dado. Não porque eu sei a meu, então, quando alguém hoje outra frase dele que ajuda muitos artistas que eu ouvi falar, que já falei que eu corto, não estou cortando, é que ele diz o seguinte, quando você elogia a criatura, na verdade você está bem dizendo glorificando o Criador. Isso aí também me livrou de muitos traumas, porque
Eu fui educado com a mesma frase que você. Quando alguém vier te dar um elogio, não, a glória você já dá. Claro que é a glória de Deus. Claro. Isso é óbvio. Né? Agora, essa consciência de que eu sou sim, mas me foi dado, não tem mérito em mim. O Paulo fala isso, né? Se aquilo que você tem lhe foi dado, como é que você se gloria como se não tivesse sido dado? Mas você tem que admitir que lhe foi dado. Você não pode negar que lhe foi dado um talento extraordinário. Você não pode negar isso. De jeito nenhum. E que tem que ser desenvolvido. Mas me foi dado. Exatamente. E eu sou agraciado, né? Eu sou agraciado e eu sou diligente em cuidar do meu talento. Meu pai falava, meu falecido pai dizia assim, quando alguém te der alguma coisa, seja lá o que for, presente e tal, cuide, quando alguém te der alguma coisa para cuidar, cuide com dobro, em dobrado, porque primeiro que não é seu, segundo porque é dos outros. Você acha que o talento é mais ou menos isso, né? Mas, por exemplo, eu vi o Ari fazendo uma palestra, por exemplo, sobre a unção essa semana, falando sobre os pastores, que todos os pastores na realidade não são pastores, são co-pastores. Pastor só tem um, que é Jesus Cristo. Então, isso que a gente está falando aqui pode ofender algumas pessoas, porque, tô dizendo assim, tem gente que acha que realmente merece o que tem. É outra coisa. E aí, como lidar com isso? Com um cara que acha que merece o que tem. Por exemplo, você fala, olha, o cara não fala um obrigado do jeito que você falou aí. Não, eu sei, obrigado. Eu agradeço o seu carinho, mas eu agradeço porque justamente eu sei que isso foi dado por Deus, não é meu, né? Mas tem gente que acha que não, eu ganhei porque eu sou o cara, bicho. É por isso que Deus me deu. Como lidar com esses caras? Difícil, não? Eu não me preocupo mais com esses caras. Eu acho que Deus vai cuidar deles, ou a vida vai cuidar deles. Você não acha que a noção de humildade é relativa? Tem gente que acha que ser humilde realmente é negar tudo que você tem, tudo que você é. A humildade, na visão de alguns, é justamente dizer que nada você tem. Ou seja, é a autonegação. É aquilo que você está falando do Ari. Ari falou que corretamente. A noção, a Bíblia fala, ninguém pense acerca de si mais do que convém mais pensar. E nem menos. Nem menos. Exatamente. Essa coisa de lidar com a humildade é um terror, né? Porque para alguns humildade mas essa humildade extrema chega a ser uma forma de orgulho, né? O cara se acha tanto que ele precisa ficar dizendo para ele mesmo o tempo inteiro que ele não é. Meu, simplesmente seja. Você não precisa ficar dizendo nem que é mais nem que é menos, simplesmente seja. Eu não sei, eu acho que sem se preocupar, para o artista que está na vitrine, como é o seu caso, por exemplo, é mais difícil você lidar com a glória do que com essa autocomiseração e essa auto-humilhação. Acho que para nós é isso, Deus me deu mesmo. Eu dei uma declaração, há pouco tempo alguém mandou uma pergunta aqui, dizendo o seguinte, João Alexandre, aqui ó, bota lá para mim, por favor. Se declarou há pouco tempo fora do movimento evangélico. Eu não falei que eu estou fora do movimento evangélico. Quero corrigir aqui a pergunta do meu querido ali. Eu só disse que eu não sou mais gospel, né? Nem em número, nem em gênero, nem em grau. Continuo evangélico, embora acho que também ser evangélico não quer dizer absolutamente nada. Eu estou correndo atrás de ser cristão, né? E é claro que não dá para desassociar uma palavra da outra. Somos evangélicos, cremos no Evangelho de Cristo. Mas é que a palavra está tão desgastada, principalmente o gospel, né? O mercado gospel musical está tão digerido. E eu faço uma declaração dessa, minha esposa ainda falou, você falou uma coisa que vão achar que você não é mais cristão. Nada a ver, eu saí fora do movimento mercadológico chamado gospel, que não tem nada a ver, primeiro com o nome do país. Estão perguntando se você também não vai, como é que é? O senhor também já pensa em fazer o mesmo, de sair do evangelho? De não ser mais evangélico? Eu acabei de falar que eu não sou, né? Eu continuo evangélico. Parece que quando você fala assim, você rompe com um determinado pensamento, você é o cara que realmente não gosta de ninguém, você, né? E não foi isso que eu quis dizer. A minha declaração foi muito clara. Disse o seguinte, que eu não pertenço mais a esse mercado, pelo que ele significa. Eu acho que isso é uma crise que a gente vai carregar, não sei até quando, até o túmulo. O fato de que o nosso berço foi corrompido. Sim. Né? Eu não me sinto em casa mais no ambiente evangélico. E a minha defesa, como eu me defendi disso, tendo passado por um período de muita acidez e amargura, de me tornar crítico dos outros, meio que um ombudsman da igreja, sabe? A maneira como eu me defendi foi me voltar para minha igreja local.
Foi o que você fez. Foi o que eu fiz. Tudo o que eu falo hoje, eu falo para uma comunidade chamada Igreja Batista de Água Branca. Foi o caminho que você encontrou Se o que eu falo para o meu auditório, para a minha comunidade, para as pessoas que convivem comigo, conhecem a minha mulher, os meus filhos, os meus hábitos, o meu estilo de vida, o meu padrão de vida, se as pessoas que conhecem o meu caráter, a minha história, que me ouvem dominicalmente, é para elas que eu devo satisfação. Se o que eu faço ali repercute em algum outro lugar, graças a Deus, mas eu não estou preocupado em repercutir em lugar nenhum. Sim. E também não estou preocupado com o que está acontecendo lá. Me entristeço, me alegro, eu vejo com isso, eu me identifico, com isso não me identifico, mas eu já não... De vez em quando eu tenho umas recaídas, porque não é fácil. Mas acho que a minha defesa foi me recolher à minha comunidade local. Eu estou deixando de identificar os que estão mandando as perguntas, peço desculpa aqui, está o nome do cara ali, eu não li o nome, só li a pergunta, me perdoa, falha de um apresentador babaca como eu, que não sei fazer entrevistar ninguém. Walter Serafim de Brasília, vamos começar direito. O evangelho no Brasil é profundo nas emoções e raso nas ações. Você concorda com isso? Então, essa eu acho que o perigo das generalizações. De que evangelho se está falando? Sim. Né, do evangelho do Marcelo Rossi, do Silas Malafaia, do Valdemiro Santiago, do Leonardo Boff, do Frei Beto. É do evangelho do Ricardo Gondinha, do Caio Fábio. É o evangelho do pastor da Assembleia de Deus na periferia de São Paulo, do irmão metodista na periferia trabalhando no lixão lá em Campinas. De que evangelho nós estamos falando? Entende isso? Então, o que eu acho é que existem milhares e centenas de comunidades cristãs locais e alguns segmentos religiosos ganharam visibilidade na mídia e se toma essa parte pelo todo. Então, quando a gente quiser criticar o evangelho que está na televisão, ele é assim assado, o evangelho do movimento gospel é assim assado, mas que evangelho, que segmento? E assim, eu me retirei completamente. É impressionante que eu sou convidado para pregar em alguns lugares e que os pastores, eles têm essa mania de dizer assim, ó, você vem aqui e na noite que você vai pregar, vai o artista, né, o cantor ou a banda é tal. Eu não faço a menor ideia de quem seja. Mas eu sinto que o cara tá falando do tipo, ó, essa banda aqui é top, eu vou te colocar para pregar na mesma noite do artista tal, entendeu? Exato. Que é para dizer, ó, olha como você é importante. E eu não sei de quem ele tá falando. Comigo acontece o oposto. Né? O cara quando me chama dizendo que a igreja dele crê nisso. E que, já que eu falo da banda para você, para mim é o contrário. Falam do cara que vai pregar. Do cara que vai pregar. Olha, fulano de você tal. vem aqui no dia que é o Dr. Shed. Aí você fala, pô, então eu tô bem na fita. Mas eu sempre fico com raiva, geralmente foi o Shed, né? Eu sempre digo quando o Shed prega, ninguém deve fazer mais nada. Tem que ouvir o Shed e ficar sentado lá. em silêncio. Eu já fui em eventos onde o Shed fez parte de umas 7 ou 8 coisas na mesma noite. Então, o Shed teve 10 minutos. Eu acho um absurdo, né? Acho um absurdo. João Mazini de São Paulo. Tem muita pergunta, eu vou ler aqui porque eu tenho vamos lá, vamos ver o que Queria saber do Ed e do João Alexandre o que eles acham da mistura tão em voga de religião com política, que agora a gente está falando sobre isso mesmo. Eu vou cantar uma antes aqui e depois você responde. Há alguma possibilidade do cristão entender a política de um modo laico e discutir questões como aborto e homossexualidade fora do prisma da religião? Olha que pergunta. Perguntas fabulosas. Muito bonita a pergunta, muito boa. Vou cantar uma aqui pra gente falar sobre isso. Não sei se você conhece, né? Onde o tesouro, ali o teu coração. Fiz um guia. Onde o teu ouro, por certo toda paixão. Poucos trocados corrompem muita razão. Vende-se um voto contrariando a intenção. Corre o ditado e é tão comum se dizer: cada pessoa seu preço certo há de ter. E a nota verde comanda o teu bem-querer. Made in Brasil, Brasília em todo o poder. O que vai sobrar se fica assim como está? Alguém já gastou, por certo alguém vai pagar. Deixa que eu deixo e todos deixam pra lá. Geme essa gente sem vez nem voz pra falar. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de
em São João. Eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei. Falando sobre isso, aqui é do Gui, do Gui. O Gui é o meu. Você teve os seus mestres, eu tenho que falar que o Guilherme Kerr foi o meu grande mestre, meu mentor, assim, o cara que me direcionou a buscar a biblicidade, a buscar a concordância correta, né? A gente estava comentando aqui antes de começar o programa que muitas pessoas no Facebook escrevem mais no lugar de mas. Né? Eu gosto de você, mas eu acho. Quer dizer, já é simples. Horrível, né, cara? É horrível. Então, assim, a gente tem que pôr. A nossa língua já é uma língua complicada. Uma vez eu vi um cara cantando Os Vidros do Ipiranga em artes plásticas. Meteram o pau na Vanusa, velho. Não, meteram o pau na Vanusa, não meteram? Mas os vidros do Ipiranga. Em artes plásticas. Não, o cara. Pessoal, você lembra Você lembra do episódio da Vanusa? Foram pra rua, não teve 3, não conseguiram 3 pessoas cantaram que passassem. Hino, certo. Na primeira estrofe, Ed. Vamos lá. O que você acha? Eu vi um vídeo interessante, te recomendo, mano. Um vídeo também do Ari falando sobre política e religião. Muito legal, vale a pena. Mas o que você acha disso? Bom, eu acho que religião e política são... igual futebol? Não. Eu acho que são realidades indissociáveis. É impossível não misturar religião com política. Aliás, o Desmond Tutu falou isso. Nada mais político do que dizer que religião não tem nada a ver com política. Gostei da frase. Né? Aliás, ele tem umas frases de ouro. E os grandes caras que fizeram aí a nossa cabeça foram... e que afetaram e abalaram o mundo recente, foram caras com motivações religiosas. Você não pode negar que Martin Luther King foi um religioso, era pastor. Você não pode negar o Desmond Tutu, você não pode negar um Gandhi, você não pode negar um Malcolm X, você não pode negar nenhum Bin Laden. A motivação do Bin Laden é religiosa, tem toda a questão geopolítica, tem toda a questão econômica, mas tem um transfundo religioso, aí tem um conceito de Deus, tem um conceito de civilização. Tem. Eu vi uma palestra do Capelete, do Paulo, dizendo que para o judeu a noção de paz passa pela noção de justiça primeiro. Não resta a menor dúvida. Onde não há justiça, não há paz. O reino de Shalom é um reino... O Shalom de Deus é um reino de prosperidade de tudo para todos. De distribuição correta de todas as coisas. E essa é uma grande... A justiça só existe se eu posso ter o que você tem. Na visão do Bin Laden, nós vamos essa também. Essa é uma grande herança do profetismo hebreu. Enquanto os filósofos gregos estão discutindo a natureza do ser, os profetas de Israel estão discutindo o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Né? A religião cristã e a tradição judaico-cristã é essencialmente ética. Sim. E onde a gente vai viver uma ética, se não na dimensão da sociedade, etc, etc. Agora, o que eu acho que é pernicioso não é a mistura de religião com política. É o duplo. Política é uma coisa e política partidária é outra coisa. Né? E religião é uma coisa e instituição religiosa é outra coisa. O que eu acho que é diabólico é essa fusão ou essas alianças entre instituições religiosas e partidos políticos. Sim. Isso é maligno. Totalmente. É absolutamente maligno. Eu gostei muito do que aconteceu aqui em São Paulo. Desculpa a franqueza. Eu gostei muito do que aconteceu aqui em São Paulo. Diante de um candidato que estava lá no top e chegou-se a anunciar que os cristãos decidiriam. Você lembra disso, né? Você chegou a ver, né? Eu vi. E o que aconteceu foi uma tragédia. Tragédia que eu acho que às vezes eu não gosto de ser... não gosto de ser fatalista e nem gosto de ser espiritualista demais. Mas assim... Uma tragédia que é interessante, se Deus permitiu, ou não, isso é uma outra questão, que tem que ter uns 50 programas para discutir. Mas eu gostei do que houve. Eu achei que isso foi uma resposta. Sim, que, e eu acho que é uma resposta que deveria fazer a gente pensar, porque nas últimas eleições, tanto na eleição presidencial, quando foi eleita a presidenta Dilma, quanto agora, a presença dos cristãos evangélicos no debate político não foi uma presença em favor da justiça. O querido Fernando Oliveira tá mandando tu fala, tem que ler. Desculpa, você queria cortar. Os cristãos decidiram, tiraram o russo humano. Tiraram o russo, mano. Mas fala lá. Não, então, eu tem acho que pensar. A presença evangélica não é uma presença que levantou a bandeira da justiça, levantou a bandeira da moral.
A presença religiosa na política brasileira é uma presença moralista. Não é uma presença profética, não é uma presença de solidariedade, Você acha que é meio parecido com o que aconteceu com Bush, por exemplo? Quase. Não chega a ser tanto. Porque assim, você estigmatizar o religioso como um cara que está preocupado com quem faz aborto e quem é gay, Sim. é você reduzir uma agenda ao que é, inclusive, uma questão pessoal. Justamente. Tá certo? Concordo Como eu não com você. quero que o Estado venha dizer para mim quem eu devo ser, eu não quero também nenhuma religião ditando regra para mim. E nenhuma delas mesmo. O que eu quero é a minha expressão religiosa favorecendo uma justiça na sociedade e o meu governo favorecendo a justiça na sociedade. Exatamente. E nisso nós deveríamos andar de mãos dadas. Agora, quando você junta política partidária com instituições religiosas, com interesses particulares e descamba para a agenda moralista, pô, isso é uma coisa que Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus não tem nada a ver com isso, inclusive. Com certeza. Eu tô com você, concordo plenamente. Acho até que a gente perde tempo com muita bobagem, né? Uhum. Quer dizer, dentro disso aí, tem tantas outras prioridades. Exato. Né? Como o Brasil, que eu acabei de cantar a primeira música, que é um país dos sonhos sem cabimento. Né? Isso é uma reforma do Maracanã, que custa 1,5 milhão, 1,5 bilhão, dá para fazer outro estádio. Né? É Isso é uma isso. coisa. Parabéns pelo trabalho, João. Obrigado, querido. Paulo Wesley Degal. Esse é marido da querida Kellen. Você é um excelente entrevistador, puxando água, né, Paulo? Boa. Um grande homem de Deus, grande mesmo. Grande. Músico fenomenal e um amigo generoso. Abraços. Pergunta, por que o programa não se chama 1 hora? Olha, boa. Acho que vai ter que mudar. Não, hoje será 1 Falar hora pro com o Ed. Choi, Né? Podia ser falar pro Choi que tem que mudar para 1 Caramba, hora. não, é porque a gente começou com meia hora, mas não deu certo. Né? A gente teve. Garanto que hoje não dá dando para ler, porque é muita pergunta, Ed. Você realmente é um cara. Todo mundo quer perguntar. Pô, fico feliz. Então isso é ótimo. Pergunta, é proibido pensar? Está se levantando contra os pregadores de mentira? Eu estou me levantando contra qualquer mentira, não é só contra pregadores. A música é proibido pensar, veio num momento em que... Bom, eu vou falar o que eu penso, porque o Ed é o entrevistado, mas se você pensa, ninguém te enrola. Se você não pensa, alguém pensará por você e te levará, te escravizará. Claro. Então, o pensar liberta. Né? Acho que Lutero disse que a única coisa que nos difere dos outros seres vivos é o pensamento. E a gente insiste em deixar para lá essa coisa. E a Bíblia tem vários trechos, né, querida? Louvar a Deus de todo o coração, toda alma com todo o seu entendimento. A Bíblia fala, meu povo padece porque falta entendimento. Você acha que o incentivo ao pensamento torna alguém... como é que fala? Quando alguém assim, é pensador, torna alguém... Quando o cara fala em pensar, incentiva alguém a pensar, ele está querendo se tornar um intelectual, por exemplo? Porque é isso aí. Ele tá querendo ser humano, né? Como não, mas eu digo pra você, eu fiz uma música dizendo isso. Como John Stott falou, crer é também pensar. Mas tem gente que prega ao contrário. Não pense, creia. O protestantismo, ele é, por essência, uma versão religiosa que exige o pensamento. Por quê? Porque o protestantismo é a religião do livro. O protestantismo diz que Deus escreveu um livro. E nasceu o protesto nasceu daí. Então, e esse livro era lido por alguém. Um livro, ele partiu do princípio que ele quis se comunicar conosco em categorias racionais. Lembrando que 31 agora é o dia da reforma, né? 31 de outubro. Eu vou estar lá em Belo Horizonte com o Jeremias Pereira. Então veja bem, a verdade transcende a razão, mas não prescinde da razão. De jeito nenhum. Tá certo? Concordo, Então é. Interessante. Agora, por exemplo, existe essa coisa, né? Se você pensar demais, você não tem fé. O que você diz sobre isso? Quem afirma um negócio desse, como eu já vi, muita gente afirmando, a fé não é uma coisa que exige o teu pensamento. Fé é fé. Ou você não tem, ou você tem. Quer dizer, não tem a ver com o pensamento. Mas o que você responde para o cara? É interessante que somente seres racionais têm fé. Cachorro não tem fé. Galinha não tem fé. Somente seres racionais têm fé. Esse é o Ed René. Por isso que eu admiro o Ed. Já falei aqui no começo do programa que além de um amigo, eu sou um fã do Ed. Mandaram um abraço e perguntar qual é esse violão. Meu Deus, isso aqui tem de tudo. Cara. Esse é um violão de Giorgio que não pertence à minha, de uma igreja aqui pertinho. Eu não passei lá para pegar. Na verdade, deixa eu explicar aqui, né, cara? Eu fui tocar nessa igreja e eu vi que o violão tava chumbado.
E aí o que aconteceu? Eu resolvi e falei pro cara... Restaurá-lo. Não, falei assim, eu vou levar pra um cara em Campinas que faz um serviço maravilhoso, você tá vendo, o som dele é muito bom. É um George, um violãozinho fácil. E aí você restaurou e vai devolver pra igreja. Ele tá usando hoje aqui. Ele já me pagou, tá vendo? Pagou o serviço, né? Sei que o Ed gosta de hinos. Hinos, gosto. Eu acho que a Inódia... Peça pra escolher um, dizer qual a razão da escolha. Então não você escolher um, escolher. Que hino, cantar. Se eu souber também, Ed, não é todo hino que eu sei não, hein? Quer pegar um aí, um famoso? Tu és fiel, Senhor. Esse é bom, mas vamos pegar um do cantor cristão. Vamos lá, se você lembrar, se eu souber. Um dos tais? Não, você não. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Não sei a letra, mas tudo bem. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos. Ele manda que levemos. Tudo a Deus em oração. Tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre. Ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração. Ó que dor no coração. Só porque nós não levamos. Só porque nós não levamos. Tudo a Deus em oração. Tudo a Deus em oração. Por que você gosta desse hino aí? Por quê? Depois pode explicar, né? Não, eu gosto dos hinos porque eles têm teologia. Você tem uma paciência imensa, Ed. Quando alguém pergunta por que você fez essa letra, alguém diz assim, se eu preciso explicar, você não vai entender. Né? Porque tá aí, né? A letra tá tão clara. Eu lembro que o Caio uma vez foi em Campinas, eu nunca vou esquecer disso. Eu fui cantar, o Caio foi pregar, coisa de alguns anos atrás. E ele simplesmente leu o livro de Romanos inteirinho, em pé, com todo mundo. Ele pegou, começou a ler, de fora a fora. Quantos capítulos tem Romanos? 16. Ele leu 16 capítulos, todo mundo sentou, ele falou, a gente está acostumado a pegar um versículo e ficar divagando 2 horas sobre esse versículo, que a simples leitura da palavra de Deus já não nos satisfaz. Não tem muito o que dizer. Romanos é tudo para a família, é tudo para a igreja, é tudo... Rapaz... Foi Efésios? Acabei de acabar. Quem foi? Não foi Romanos? Se foi Efésios, me perdoa. É mais curtinho, 6 capítulos. Não, eu acho que... Não, se eu não me engano, tudo bem. Mas sabe, há controvérsia. Né? Mas sabe, por exemplo, você pega o hino que diz assim a respeito de Deus, né? Em ti concilia-se a santa justiça que não pode a culpa deixar sem castigo. Gente, que coisa linda. Com a compaixão que por graça recebe e exime de culpa o réu pecador. Tá tudo escrito aí. Então eu quero tratado, por que você gosta de hino, né? Então eu gosto de hino porque tem teologia, mas mais do que isso, eu gosto de hino porque o hino tem a ver com o meu afeto. Eu fui criado ouvindo hinos, né? Fui criado numa igreja batista. Temos algo em comum. Eu sempre falo que o hino é mais história da igreja do que tudo que se fez depois. Eu lamento que as novas gerações não conhecem os hinos do cantor cristão, ou da harpa cristã, seja lá o quê. Porque tem uma herança. Estão perdidas nas páginas amareladas dos e-mails, né? Infelizmente, Ed, o nosso tempo já foi 62. É uma pena. Rapaz, eu faria 10 programas com você, porque é uma delícia. Voando, cara, quero dizer o seguinte, que eu sou um eterno aprendiz de tudo que você fala. Cada vez que eu vejo você pregar, é um alimento. Então assim. É mútuo, viu? Você me ligou, eu imediatamente. Eu sei que você é um cara que se esmera no que faz. Você e meu filho são 2 ídolos que eu tenho no coração. Meu filho estuda muito e você também é um grande leitor, lê muito. Carlos Itapemirim, João, toca alguma coisa do Dori Caymmi e do Toninho. Do Dori não vou tocar não, cara, mas eu vou tocar. Do Dori não, mas eu... Do Dorival ou do Dori? Não, eu fui dormir, acho que antes de ontem, ouvindo Nana Caymmi, É o Tempo. Sim. Tem uma do Dori que é bonita, que é assim... Vou terminar com ela, tá? É um pedacinho, não vou saber inteira, Vou cantar outra aqui. Vamos cantar uma outra aqui. Para encerrar, o que eu posso cantar aqui? Cantei Edilson, 2 músicas. O que eu vou cantar aqui, bicho? Você quer escolher alguma, Ed? Que eu saiba? Eu quero escolher alguma que você saiba. Qualquer uma. Não, nenhuma. Bicho, eu vou cantar uma pop. Então canta uma pop, vai. Não estou disposto Por onde você tirou isso? Esquecer meu rosto de vez. Você conhece isso? E acho que isso é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Tem coisa mais profética, né? Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver
alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de saber. Isso é do nosso tempo lá e tá bonito. Gente, ó, prazer estar com vocês aqui nessa quarta. Tem uma outra música que eu podia cantar, mas não vou cantar. Aquela que tem tudo a ver com Deus, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas eu tô mais com o Lulu, não desejamos mal a quase ninguém. Quase ninguém. Um abraço pra turma aí. Um beijo pra todo mundo. Beijão pra todo mundo. Obrigado pela quarta-feira com a gente. Valeu. Valeu.